Fala galera, tudo bem? Para você que está entrando a primeira vez aqui, não me conhece, eu me chamo Henrique Silva e esse é meu canal no YouTube. E bom, se você já viu pela thumbnail, né, pela foto, você já sabe o que eu vou ensinar, mas antes, vamos para a vinheta. E o tão queridinho gorro Beanie, eu amo o gorro Beanie demais, sou apaixonado. Eu quero te explicar como que a gente vai produzir essa peça. Ele é muito simples, você pode utilizar qualquer fio. Eu indicaria que fossem fios de algodão, fios de acrílico, tá? Mas você fica super à vontade para utilizar aí toda a coleção de várias empresas que estão utilizando, que estão criando coleções de fios para outono e inverno, tá? Você vai precisar de uma medida só para fazer esse gorro. É a medida da cabeça. Eu vou ilustrar aqui para você dar uma olhadinha, tá? Já precisar dessa medida. Por quê? É para fazer essa barra principal do nosso gorro. Uma dica pessoal. Quando você compra o seu fio, ele costuma vir com uma sugestão de agulha. Na hora de fazer a barra, você faz na medida exata da cabeça, mas utiliza uma agulha mais apertada, né? Daquela sugestão ali, e até com você conhecendo o seu ponto, utilize a agulha mais fina para fazer esse barrado mais apertadinho, tá? Posteriormente, você vai fazer o comprimento com a agulha que você já está acostumado aí com a sugestão melhor para produzir o seu gorro. Isso é uma dica infalível para o seu gorro dar certo. Como é o sistema de modelagem desse gorro? Com essa medida da cabeça, a gente vai fazer a tira todinha e emendar para poder fazer a base, né, do beanie. Beanie porque aqui no Brasil a gente fala gorro beanie, mas beanie é gorro em inglês, né? Que é o caidinho. Para a gente fazer o comprimento total, ele é a metade da medida da cabeça. Então assim, a minha cabeça em média tem 56 centímetros. Portanto, a altura será compatível com a metade da medida da minha cabeça, tá bom? Muito fácil de fazer, super simples e é tranquilo de fazer, tenho certeza que vai gostar. As pipocas dão um dinamismo bem legal na peça e dá para fazer rapidinho, tá bom? Espero que você goste. Vou deixar, já que todo mundo pediu, vou deixar minha chave Pix aqui para todo mundo ver. Se você fizer o gorro, tá? Eu tô botando a chave Pix porque o pessoal tá pedindo, então eu botei. Quem quiser dar aquele apoio realmente para me apoiar, para continuar trazendo conteúdo, principalmente lá no Instagram. Se você não me segue, é @HenriqueCrochê, tá bom? Então, vamos para a videoaula. Espero que você goste, use e abuse, aproveite sobras de fios. É o momento agora da gente se arriscar, tá bom? E fiquem aí com a videoaula e um ótimo tutorial. Vamos iniciar o nosso trabalho com correntes básicas, né? E eu nunca costumo contar a corrente, acredito que é o melhor para todo mundo, indico você a fazer isso. E nós vamos fazer o quê? Em média, 5 centímetros de uma carreira de ponto baixo, né? Será a altura, né, do barrado do gorro. Eu escolhi fazer 5 centímetros. Então eu pulo essa primeira corrente e eu pegando a corrente pelo avesso, eu vou trabalhar uma carreira toda em ponto baixo. Então, eu vou trabalhando em cada corrente dessa de base um ponto baixo, ok? Posterior a isso, o que eu farei? Eu subo uma corrente, viro o meu trabalho e eu vou fazer o quê? Pontos baixos somente na laçada de trás, que é o famoso ponto baixo sanfonado. Você provavelmente já deve ter visto, ou se você conhece o meu trabalho, já deve ter visto aqui em outros trabalhos, em outros projetos que eu já ensinei aqui no canal. E aí você vai trabalhando dessa forma, com pontos baixos, pegando sempre na laçada de trás. E uma dica pessoal, sempre se você tiver um pouco de dificuldade, conte quantos pontos ficaram em todo fim de carreira, porque aí você não pula nenhum, não sofre nenhum risco, porque vai ser assim, direto, até você atingir o tamanho da sua cabeça. Virando o trabalho, você faz uma corrente novamente e prossegue, dá continuidade, fazendo aí sempre ponto baixo, pegando na laçada de trás, sempre carreiras de ida e volta. Reforçando, estamos fazendo de baixo para cima o nosso gorro, tá certo? Então eu vou fazer aqui e vou mostrar para você já em andamento como fica o efeito e como que eu faço a emenda. Com a medida em mãos,
fiz aí a tira toda. E eu sempre falo que eu prefiro emenda do que costura. Então vou explicar essa emenda que eu costumo fazer, que é assim, ó, subi uma correntinha, fiz aquela corrente, vou no meu trabalho lá do outro lado, tá? Lá do outro lado, e eu pego aquela laçadinha e passo a laçada que eu estou trabalhando por dentro. Tá vendo? Ali eu já consigo dar continuidade fazendo um ponto baixo, pegando na laçada de trás. Vamos fazer de novo? Alonga um pouco o fio, para não ter problema. Fica atento para não torcer a sua peça. Pega ali naquela laçadinha de trás do começo. É só você passar, sabe? E você vai passar essa laçada por dentro, lá daquela do começo, dando continuidade na carreira com ponto baixo. E nós seguimos dessa forma, fazendo essa emenda, que é muito melhor porque não fica repuxado, fica até bem coeso na hora da produção, né, em relação a você conseguir ter um trabalho que não fique, para não deixar aberto e costurar a mão depois, pode, enfim, até questão de acabamento fica bem melhor. E a gente dá seguimento dessa forma, fazendo sempre assim, um ponto baixo, alonga um pouquinho para o ponto não se desmanchar. Na laçada daquela que você começou, você puxa o fio da meada e acrescente mais um ponto baixo, tá ok? Segue assim até o final, por isso que eu avisei em relação à quantidade de pontos, vai bater certinho o começo com o final, assim você consegue que essa barra não tenha problema de quantidade de pontos, para a gente já dar início à parte superior. Trouxe aqui uma pequena amostra, tá vendo? Eu finalizei até a emenda na amostra. Eu vou subir uma correntinha e vou fazer o quê? Um ponto baixo em cada lateral de ponto baixo. Então, você pode ver que ali ó, tem uma nervurinha, tá vendo? Na parte de baixo, e tem a nervurinha na parte de cima, né? Tem sempre essas nervuras que é do próprio ponto sanfonado. Então, eu vou seguir fazendo sempre assim. Um ponto baixo na nervura que está para cima e um ponto baixo na nervura que ficou para baixo. Tá vendo? Você vai perceber que o seu trabalho não vai repuxar, vai casar bonitinho o ponto baixo que você fez no comprimento e agora está fazendo na largura. Porque essa carreira de ponto baixo, ela é importante para servir como base para que você consiga dar início ao ponto fantasia que eu vou explicar a partir de agora, tá bom? Então segue fazendo ponto baixo por toda a circunferência sem cortar o fio e vamos dar início já ao ponto fantasia, que é o ponto pipoca, que tem um segredinho aí para a gente fazer juntos, ok? Finalizei toda a carreira de ponto baixo. Eu venho aqui nesse primeiro ponto baixo, né, que foi o que eu iniciei, e eu vou fechar com um ponto baixíssimo, tá? Para poder fechar a minha carreira. Posterior a isso, eu fechando a carreira, a pipoca ela é feita com ponto alto duplo. Então, eu utilizo 4 correntes para fazer. Laço a minha agulha 2 vezes e nesse mesmo ponto baixo, eu vou acrescentar mais 3 pontos altos duplos. Então, você faz 2 laçadas, insere o ponto no ponto baixo e aí você vai tirando de 2 em 2 para fazer o ponto alto duplo, ok? Nós vamos fazer isso 3 vezes. Por quê? A corrente que eu já iniciei o meu trabalho já conta. Então, eu tiro da agulha, né, o ponto que eu acabei de finalizar, venho lá na 4ª correntinha e passo essa laçada por dentro para fechar. Tá vendo? Faço 2 correntes de separação, laço a minha agulha 2 vezes e eu vou pular lá na base um ponto baixo. No próximo, eu vou fazer novamente 4 pontos altos duplos. Mas, Henrique, por que não 3 pontos altos duplos? Porque dessa vez não tem corrente, como a gente iniciou a carreira, certo? Então, agora a gente precisa fazer os 4 pontos altos duplos para poder fecharmos a pipoca e dar seguimento ao nosso gorro, tá bom? Então, mais uma vez eu repito, Henrique, posso fazer com ponto alto sem ser duplo? Pode, fica à vontade. É que realmente o design da peça foi desenvolvido para fazer com ponto alto duplo. Mas a criatividade é sua. Eu sempre costumo dizer que qualquer mudança é parte da sua criatividade e risco, tá? Então, assim, fiz aqui agora os 4 pontos altos. Deixo a laçada um pouquinho mais frouxa. Vou lá no primeiro ponto que eu acabei de fazer, que eu comecei a fazer a pipoca. Passo a laçada por dentro
e faço novamente mais 2 correntes de separação. Laço o meu ponto 2 vezes, pulo um de base e sigo assim. E você pode ter certeza que o ponto casa super bem, porque nas carreiras de pontos baixos que a gente fez, ela dá número par. Então vai dar para você fazer tranquilo, pulando sim e não fazendo a pipoca de acordo com o que eu estou ensinando, porque a barra ela sempre vai sair em número par. Então não vai ter problema aí do ponto não encaixar, de faltar ponto ou algo do tipo. É sempre se atentar que as pipocas são em pontos altos duplos e são feitas com apenas 4 pontos altos. Ok? E eu quero explicar para você, depois que eu fiz toda a carreira, como que é o segredo aí para poder fechar. Naquela que você começou, a gente fez aquelas 4 correntinhas, você insere a agulha bem ali, naquela quarta correntinha, fechando com ponto baixíssimo. Tá vendo? Só isso você já fecha. É um segredo para realmente não ter problema. Agora você sobe uma corrente e em cada espaço desse nós vamos trabalhar 2 pontos baixos. Pula a pipoca e no próximo espaço 2 pontos baixos. E é assim, dessa forma, você vai fazer o quê? A base para fazer a próxima carreira. Igual tem lá embaixo, que tem aquela carreira de ponto baixo, é já intuitivo. Então, assim, não se preocupa, você coloca entre os pontos mesmo, fazendo sempre 2 pontos baixos entre uma pipoca e outra. Porque aí o que acontece? Você já coloca essa base toda de ponto baixo para que a gente consiga refazer a carreira até atingir a altura que você lá no começo já mediu a cabeça, já sabe qual é a altura que você precisa fazer, porque agora a gente vai seguir reto, tá? Para produzir a nossa peça. Então, eu vou dar continuidade por estar fazendo na amostra, eu sigo fazendo 2 pontos baixos em cada espaço e finalizando, eu já mostro para você que é super tranquilo para dar continuidade. Tá vendo? Eu finalizei ali os 2 pontos baixos que eu iniciei, eu insiro a agulha ali no primeiro, fecho com ponto baixíssimo e dou continuidade à pipoca. Subo 4 correntes, laço a minha agulha 2 vezes e naquele mesmo ponto eu dou continuidade fazendo mais 3 pontos altos, sempre lembrando, as 4 correntes que eu iniciei já conta como um ponto alto e eu dou seguimento a fazer a pipoca de maneira reta, tá bom? Eu vou seguir de maneira reta fazendo o meu gorro até a minha medida que eu estou fazendo de acordo com o que você mediu, porque aí você pode ficar à vontade para fazer cabeça infantil, adulta, enfim, e ter realmente um trabalho personalizado. Qualquer dúvida, inclusive, você pode consultar uma tabela de medidas, tá? E aí a gente continua fazendo a mesma coisa. Depois que fez a pipoca, você pula um ponto baixo de base e no próximo você dá seguimento fazendo um ponto pipoca. E você percebe que a pipoca ela não vai ficar muito bem em cima, ela vai ficando como se fosse mais ou menos intercalada. Isso é muito legal, porque aí dá essa diferenciada no nosso design, tá bom? Então, damos continuidade, sempre 4 pontos altos, fecho a minha pipoca e 2 correntes de separação. Então, eu faço assim até eu atingir a altura, tá? Por quê? Quando eu estiver para chegar na altura, ela tem esse truque agora. A última carreira você vai estar fazendo, você vai perceber quanto que está faltando. Então, quando estiver faltando aquela última carreira de ponto alto duplo, a gente não costuma colocar aí 2 pontos altos, perdão, 2 pontos baixos, vamos colocar apenas um. Aí já é aquela diminuição para fechar o gorro. Então, quando você pega a sua medida, você vai medindo de acordo com as carreiras, você vai perceber assim, só falta uma carreira para finalizar. Então, na carreira de ponto baixo, você já começa a diminuição, fazendo um ponto baixo em cada entremeio, né? Entre uma pipoca e outra. Apenas um ponto baixo, tá? Vou reforçar. Você fez a medida toda contando com a barra, tá? É o gorro completo. E quando você já finaliza tudo, você percebe que ele já dá uma boa fechada, porque basicamente diminuiu metade dos pontos, né? Fecha, mais uma vez com ponto baixíssimo, e agora é a última carreira de ponto alto duplo, que é o que a gente vai fazer o quê? A mesma coisa, mas tem uma pequena diferença aí que eu quero que você preste bem atenção. Eu vou subir as 4 correntes
que é responsável pelo ponto fantasia que eu estou fazendo. Vou fazer no mesmo ponto, tá? Mais uma vez, 3 pontos altos, que vão ficar 4 por conta das 4 correntes, e vou fechar a minha pipoca, ok? Isso aí você vai já tá craque, já vai ter pegado a manha para poder fazer o seu gorro completo. Quando você fecha ali, o que a gente estava fazendo de maneira reta? 2 correntes, não é isso? Agora, para a diminuição, a gente faz uma só. Então, faz uma corrente, pula um ponto de base e no próximo, mais uma vez. E essa uma corrente, ela continua ajudando você a diminuir o nosso ponto para ajudar agora a gente a fechar o nosso trabalho. Então, essa última carreira toda de ponto alto duplo, né, que são as pipocas, a gente faz dessa maneira. 4 pontos altos duplos, fechamos a pipoca e faremos apenas uma corrente de separação, ok? Vou finalizar toda a carreira aqui e vou explicar como que a gente faz o fechamento, ok? Aí agora é perfeito. Eu faço aqui uma corrente e eu já arremato o meu trabalho. E eu gostaria de dar essa dica para você. Esse fio que a gente acabar de fazer, fechamos com ponto baixíssimo, arremata com agulha de tapeçaria, tá bom? Arremata com agulha de tapeçaria numa boa, por quê? É um fio só. Eu não indicaria você a franzir, a fechar agora o gorro com esse fio, porque ele não vai ficar tão forte. O que eu costumo fazer? Eu pego com o mesmo fio, eu pego 2 na hora de franzir, que ele fica bem mais forte para você arrematar. Que inclusive eu arremato ele, em sua maioria, no avesso. Aí você pode perceber que deu uma boa fechada. Por quê? Se você fizer ele reto até o final, você pode ter certeza que vai ficar assim muito, vou usar um termo assim, embolorado, sabe? Então eu vou deixar aquele fio para arrematar posterior e eu venho com a própria agulha de crochê e com um fio duplo para ficar mais forte. E eu vou passar por todos esses entremeios, ó, como se eu estivesse costurando. Você passa ou com a agulha de crochê, ou com o dedo, ou você pode colocar a agulha de tapeçaria, o que ficar mais fácil para você. Você vai passar como se estivesse fazendo uma costura. E não se preocupa que não vai agarrar, não vai ter problema nenhum, tá? Por quê? Porque depois que eu passar isso tudo, eu vou virar o meu trabalho do avesso, para fechar ele pelo avesso, e todos esses fios que sobraram, até mesmo de emenda, por exemplo, que pode acontecer de você pegar um novelo ou sobra de fios e tudo mais, a gente costuma fazer todo o acabamento com agulha ou com agulha de crochê, sempre pelo avesso. Então você vê ali aqui com a própria mão mesmo, eu já consigo passar por todos os pontos tranquilamente, tá? Que aí facilita, dá uma segurança melhor, não tem perigo nenhum, tá? E é super tranquilo. Passei em tudo, ó, como você pode ver agora. E aí, para fechar, o que eu faço? Eu pego todos esses fios e jogo por dentro do gorro. Para quê? Para eu virar ele do avesso e fechar ele por trás. Por quê? A gente vai fazer um nó. Então, para ficar esse nó, o ideal é que seja esse nozinho, fique por trás, porque aí o acabamento fica melhor, o trabalho fica menos poluído. Então, assim, vai por mim, que é a melhor opção nessa hora. Eu separei o fio ali do arremate e eu venho apertando o máximo que eu puder. Cuidado com o máximo que você for apertar, por quê? Para não arrebentar o fio, tá? Finalizando ali, você faz um nó, tá? Faz até mais de um para poder dar uma boa segurança, né? Para não ter problema. E aí, com esses 2 fios, você consegue, com a agulha de tapeçaria, depois que você fez, passar ele por todo o seu trabalho. E o seu gorro já está finalizado, tá vendo? Você consegue ter esse acabamento legal, com a diminuição lá em cima. Fica aquele efeito enrugadinho, mas não tanto, sabe? E aí depois você vem com a agulha de tapeçaria e finaliza o seu trabalho. Espero muito que você tenha gostado. Muito, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar um like, tá bom? Deixa um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou. Se fizer, não esquece, põe lá no story no seu Instagram, me marca, @Henrique Crochê, e espero você na próxima videoaula, tá bom? Um forte abraço, um grande beijo.